A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, Nós Servimos. Hoje estaremos entrevistando o nosso ex-vereador à Câmara Municipal de Petrópolis, o Dr. Carlos Alberto Vieira Mendes, que também é advogado, ex-vereador à Câmara Municipal, mais conhecido como Mundial Vieira Mendes. Bom dia, Mundial. Tudo bom, Paulo? Tudo bem? Tudo legal. Eu queria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, falando algo a respeito do teu trabalho já desenvolvido aqui em Petrópolis. Bom, inicialmente, até por contingências de atividade estudantil e tudo mais, fui presidente da AP, fui presidente do Centro de Estudantes Universitários de Petrópolis e vereador, graças aos corajosos, por 2 legislaturas. E procurador também do município e da Câmara. Legal isso. Mundial, como é que você teve assim vontade, ou foi um elan assim que te deu, ou foi impingido a ser vereador à Câmara Municipal de Petrópolis? Interessante que jamais tinha me passado pela cabeça ser candidato a alguma coisa. E me lembro que nesse ínterim estavam saindo candidato Luiz Carlos Ambrosio, e eu me dava muito com o genro do Luverci, o Zé Carlos Brito Cunha. E ele, por uma razão qualquer, o Luverci precisava de queremos um candidato da área jovem, e o Zé Carlos lembrou do meu nome e foi me procurar, dizendo que eu tinha que ser candidato, enfim, que o sogro dele gostaria que eu fosse, enfim. Falei, olha, eu não tenho nenhuma afinidade, não me imagino político, quer dizer, eu já fui presidente da AP, é verdade, mas por uma questão setorial. Não, você tem que sair candidato, enfim. Fui à casa do Luverci, ele insistiu, não dei resposta de imediato. E uma semana depois, o Ratti também me convidou. Aí eu fiquei naquele impasse, nunca pensei em ser candidato, e eu tive 2 convites. E eu conversava com meu pai, que devo sair candidato? Não, você que sabe, não sei, mas se eu sair vou ter que sair com o Luverci, porque foi que o primeiro me convidou, e me dava muito com o Zé Carlos, o genro dele. Enfim, fiquei daqui, acabei saindo, mas achando que não ia ganhar, eu só tinha medo de passar vergonha. Né? Falei, eu não posso passar vergonha, eu tenho que ter um mínimo de votos, então jamais me imaginei eleito e me elegi. E a partir daí você tem todo um passo. Eu já era muito crítico, sempre fui muito crítico, gostava de direito constitucional, direito administrativo, já me sentia muito instado para essa área. E nesse sentido, a vereança, porque o direito público vai abrir, você fica mais crítico em relação ao contexto, né? Você sabe inserir melhor o direito no contexto. E por força disso, eu acho que nesse sentido a vereança me abriu um caminho muito interessante. Legal, né? E você foi eleito com uma soma de votos razoável, né? Bastante razoável. Na época bastante razoável. E isso demonstra realmente que o petropolitano pensa e sabe escolher os candidatos. Não necessariamente, porque era um grupo também de meio de malucos. Tinham pessoas até bastante sérias. Por exemplo, o Afonso Monteiro da Silva, com quem eu criticava muito, porque eu sempre fui ecologista, eu não gostava, era meu cabo eleitoral. Quer dizer, pessoas até conservadoras enxergavam em mim um viés interessante de avanço. A gente discutia muito, inclusive, né, na época. Enfim, e tive essas pessoas. Teve até um fato interessante. São coisas que acontecem, a política traz esses fatos até interessantes. Eu me lembro que no dia da votação, o Zé Carlos foi me chamar em casa, o Zé Carlos Brito Cunha e o Murad, que já hoje é falecido, mas foram lá porque eram colegas lá de faculdade, eles faziam administração e eu direito. Foram buscar, eram 10h30 da manhã, eu falei, vocês não vão sair para a campanha? Não, hoje não tem mais dia de campanha, eu tenho que votar. Não, vamos sair na rua, tá bom. Aí ficamos rodando a cidade e nós paramos diante
Barão de Amazonas, e fomos não sei se um dos dois votava, acho que o Murad votava na 85, e nos encaminhando para lá. Paramos o carro e nisso parou uma senhora. Eu me dirigi, ela, a senhora tem candidato? Eu tenho. Aí tirou de dentro do sutiã assim um prospecto. Esse é meu candidato, era eu. Aí eu fiquei meio assim, mas eu não falei que eu era eu. Até hoje me arrependo. Não, eu tenho esse é meu candidato, não me reconheceu, saiu para votar em mim sem saber que era eu. Então são essas situações interessantes. Isso até é legal, né? Pô? A gente se sente realmente prestigiado, né? Diante disso, isso é legal. Pois é, exatamente. Mundial, a vereança trouxe para você alguma coisa positiva? Você se realizou como vereador? Você conseguiu realmente fazer da vereança, conseguiu fazer na vereança tudo aquilo que você havia imaginado antes, quando era ainda candidato? Veja bem, quem entra, muitas vezes quer reinventar a roda, não é? Então, às vezes eu vejo, temos que renovar, mas renovar não. O importante é renovar com ideias, não necessariamente com pessoas. As ideias têm que ser renováveis. Agora, não adianta você botar um jovem, como eu fui eleito aos 22 anos, que eventualmente possa não saber nada e às vezes quer reinventar a roda, aquilo que não é mais possível, que já se sabe que não é possível fazer. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre fui muito preocupado com a ocupação de solo. Nesse sentido, eu acho que a vereança avançou, quer dizer, na época, porque é um fato interessante. Hoje em dia, nós temos uma vereança que tem cheio de organizações, organizações sociais, então, tem MP, tem a internet, quer dizer, o vereador que quiser fazer um trabalho adequadamente, ele tem uma série de injunções que podem ajudá-lo, institutos, o MP está aí pronto, é só provocá-lo, enfim, ONGs e tudo mais. Nós não tínhamos nada disso, e eu me lembro que estava sendo loteado, uma das muitas facetas, estava sendo loteado lá o Cremery. Aquilo não estava desapropriado. E nós montamos uma associação de bairros lá na região, a primeira associação de bairros de Petrópolis. Ainda não tinha essa legislação toda que possibilita esse tipo de... Nós nos reunimos, eu fui chamado porque eu gostava dessa área, e fizemos o RAT na época de desapropriar a região, o Parque Cremery. Então, só essa fato de você ter desapropriado o Cremery já foi um avanço. Logo depois, já no segundo mandato, eclodiu a questão da ocupação de solo em Petrópolis. Aí nós conseguimos um decreto 90, conseguimos que a Presidência da República decretasse durante um período de 9 meses, não me lembro exatamente quanto tempo, ou um ano, que não se permitisse mais nenhuma tipo de licença sem uma legislação adequada. Fizemos o decreto 90, que possibilitou segurar muito o que nós temos hoje de segurado aí, porque nós fizemos uma projeção na época, só a Rua do Imperador, se a legislação então permitisse a ocupação, chegaria a jogar mais de 50 mil pessoas só na Rua do Imperador, porque é o prédio que vai morar, é o prédio que o cara vai comprar, é o prédio que você vai atender o médico, vai ter o dentista, quer dizer, você teria obliterado o que hoje já se percebe, né? A calçada já não comporta o número de pessoas passando. Exatamente. Nós somos uma cidade de vales, nós não temos várzea. Ou seja, ou você disciplina muito severamente a ocupação de solo, você terá uma cidade mais ou menos equilibrada. Agora, se você não, os morros serão tomados, né? Os elefantes brancos vão subir e você não tem sombreamento. Uma cidade fria e úmida como nós temos que ter sombreamento. Quem tiver a oportunidade de ver, principalmente no outono, que você tem o sol tem baixo, entra naquele perímetro da catedral, ali você observa que não tem sombras. Porque o Keller, quando ele projetou a cidade, certamente ele percebeu como é que o sol se posicionava. Agora, quando você vem na Alencar Lima, na 16 de março, não tem sol. É só umidade. Porque só tem sombreamento. E um frio terrível, né? Porque a 16 de março formou um corredor sem sol, um vento gelado, que no inverno todo mundo padece ali terrivelmente. Exatamente isso aí. Tudo bem. Então você acha que não só o saldo da sua vereança foi positiva e você conseguiu deixar a sua marca dentro da Câmara Municipal? De certa forma, sim. Eu acho até que hoje a gente ganha esse conhecimento, etc. Hoje, muito provavelmente, teria uma outra tipo de atuação, provavelmente muito mais técnica, mais incisiva, porque você conhece mais, né? Ninguém, porque não basta a juventude ser agressiva, você não ter conteúdo, só fica facas no ar, né? Então, acho que a vereança é um instrumento poderoso. Eu vou até defender uma tese interessante. Hoje nós temos 15 vereadores, na minha época tinham 19, chegou aí a 21. Hoje se briga se deveria ser 19, 15 ou 21. Em tese, gostaria que fossem 50,
porque você ampliaria a participação. Só que quando os 50 vêm os 5, 10 assessores, vêm os 5... Porque aí é que mata a proposta. Porque se a proposta fosse só os 50, sem os gastos adequados, sem os gastos que vêm pendurados, os apetrechos, os apêndices, seria já imaginou 50 pessoas das várias tendências, porque deixaria de ser tão profissionais e mais autênticos, né? Porque é difícil o prefeito comprar 50 vereadores, mas compra 15. Bastou ter 8 no punho, não é isso? Exatamente. Tem essa memória. Exatamente. Ô Mundial, você acha que a nossa Câmara Municipal, você já disse que deveria ser composta por 50 vereadores, desde que não tivesse os gabinetes todos que vêm atrás, né? Realmente. Agora, você acha este número que nós temos hoje suficientemente representativo para a cidade de Petrópolis? Eu acho que a Câmara Municipal hoje não faz de conta. Por que faz de conta? Legislação de solo, que é a coisa mais importante que uma cidade. Você pode matar uma cidade ou transformá-la em relação do ordenamento do solo. Quem da Câmara sabe discutir esse assunto? Eu ouso afirmar que talvez nenhum saiba o regimento interno da Câmara. Eu sei porque eu tive essa experiência. Nós éramos 19, talvez 3 ou 4 no máximo. E olha, no meu período saíram 2 desembargadores, né? Saiu um juiz, enfim, teve gente já preparada que até alçou o voo os profissionais maiores. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o que está lá é um faz de conta. Não tem representatividade. Exemplo, o político brasileiro faz do mandato um fim em si mesmo. Isso é um mal cultural. Quer dizer, ele faz o mandato para ganhar o próximo pleito. Ele não está lá para questionar, até para contestar, porque às vezes a maioria nem sempre está certa. Por quê? Se você dependesse disso, alguém já falou que a verdade não é democrática, né? A verdade existe por si só, independente do que a maioria estabeleça. Exemplo, não importa se Deus disse que Deus exista, se ele não existir não muda nada. E vice-versa é verdadeiro, ele existe independente do que a maioria possa estabelecer. Então, não é verdade? Então, me parece que falta critérios técnicos para se ter um padrão mais afirmativo. E outra coisa, os países pobres, eles geralmente têm um perfil de um furor legislativo. Todo país pobre, ainda em formação, tem um furor legislativo, é um tal de fazer leis a todo instante, como se nada existisse antes. Ora, a maioria do marido que o direito já estabeleceu, já está estabelecido. Os países mais adiantados não têm esse furor legislativo, eles querem que se aplique às normas existentes. Pois é, até eu queria te fazer uma pergunta. Você já não acha que o Brasil já tem lei suficiente para que não precisava mais inventar nenhuma outra lei? Tem lei para tudo, o que precisava seria talvez uma lei que dissesse: cumpra-se a lei. Recentemente, houve aí um ano e pouco atrás, houve um estudo na Câmara do Rio de Janeiro, que é uma das câmaras mais técnicas e mais importantes do Brasil, e chegou a essa conclusão que 99% da legislação criada lá podia jogar no lixo. Não tinha consequência nenhuma. É só atender a demandas setoriais, demandas corporativistas, né? Alguém que quer mudar para se beneficiar. Não existe demanda jurídica para atender a questão técnica. O que já está técnico já está estabelecido, né? Certamente ninguém vai reinventar a roda, mas querem sempre reinventar a roda. É fogo na roupa mesmo. Uma das coisas que é muito importante dentro da vereança é justamente a lei de responsabilidade fiscal, a chamada LDO, né? Que é a lei que dá justamente o orçamento anual para que o prefeito possa aplicar as verbas do executivo. O que vem a ser, mais especificamente, a LDO? Veja bem, você quando vai fazer um bolo tem que ter uma receita. Então, a demanda pública exige que você tenha gasto, tenha uma receita e tenha gastos. A LDO tão somente disciplina isso, o que você vai gastar, o que você vai receber, o que você vai gastar. Ora, é o mínimo que se pode imaginar de alguém fazendo um bolo. Imagina agora a administração pública. Porque existe como tem um furor legislativo, tem um furor de atender a demandas muito imediatas. Tem que gastar o dinheiro. E no final você gasta acima da capacidade orçamentária do município. Se compromete. Nós temos até um caso concreto em Petrópolis. Na última legislatura do Rubens, do atual prefeito, ele fez adiantamento de receita. Ele tirou
do candidato que foi mostrante, tirou a receita. Hoje tem uma demanda de ação popular já condenada em primeira instância. Eu acho que é uma questão de tempo de se tornar inelegível só por ter feito antecipação de receita. Não houve desvio, supostamente, mas só porque houve antecipação de receita, não obedeceu o critério de uma LDO, ele está sujeito a perder o mandato e está sujeito a se tornar inelegível para o próximo pleito. Então, em grosso modo assim, a LDO seria o que o prefeito recebe e o que ele pode gastar. E como gastar, estabelecido item por item. Por exemplo, tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para obras, tanto para, com os percentuais todos certinhos do que ele pode gastar, né? Quais são as obrigações inseridas na LDO e até onde ela pode ser ultrapassada? Você tem, a lei estabelece alguns percentuais, porque você não pode engessar, de certa forma, não pode engessar a administração pública. E às vezes você tem situações supervenientes. Então você tem uns percentuais ali, 10, eu não me lembro agora dos percentuais, mas tem uns percentuais que permitem, desde que justificadamente, desde que não afronte o contexto geral, né? O dono do poder, o gestor do poder público não é o dono do poder público. Ele não está na vontade dele. Ele tem que cumprir a lei para atender uma demanda popular legítima, não é verdade? Então, você não pode ultrapassar esses limites, sob pena de você, mesmo agindo de boa fé, vamos imaginar a boa fé, ele não pode ser voluntarioso. Ou seja, ele tem que cumprir aquela receita sob pena de o bolo não ser adequado. E a legislação, isso foi um grande avanço a partir de 88, quando faz com que o gestor público possa incorrer em crime de responsabilidade. É isso que eu ia te perguntar. O que pode se constituir numa irresponsabilidade fiscal? Que é uma coisa que a gente tem ouvido muito falar aí. O que é a irresponsabilidade fiscal? Porque a responsabilidade, eu acho que ela não está existindo. Está existindo mais a irresponsabilidade. Olha, é uma situação até interessante, porque eu participei de um conjunto da Câmara que cassou um prefeito. Eu diria que eu repetiria, com o meu conhecimento hoje, eu diria que eu repetiria a mesma atitude. Mas eu também diria que o conhecimento hoje me diria que o prefeito não deveria ter sido cassado. Porque você teria outras implicações, quer dizer, outras pessoas, não necessariamente por demanda pessoal dele. E o Fadel teve o mesmo processo aqui, né? Guardadas as proporções, chegou a ser cassado, porque um dado setor teria desviado recursos na compra de superfaturamento. O que houve efetivamente naquela época no hospital municipal, no pronto-socorro. Veja bem, você pode construir uma situação técnica, mas é difícil você construir, porque é uma linguagem muito hermética. Então, vamos falar do bolo, e vamos ter uma segunda oportunidade, vamos debater com mais gente essa questão técnica, para não... Quando você fala uma coisa, você cria uma consequência. Então, que as coisas sejam extremamente, como eu diria, qual seria o termo? Mais objetivas, mais precisas. Né? Naturalmente, a responsabilidade fiscal existe nas 3 esferas administrativas, ou seja, municipal, estadual e federal. Né? São os 3 níveis de governo. Dos 3 níveis de governo. O que acarreta ao prefeito se ele ultrapassar a meta fiscal? Está sujeito às implicações que a lei diz, inclusive de crime de responsabilidade, podendo até o município, a Câmara, assumir postura de crítica, chegando a mesmo a caçar o prefeito. Pode eventualmente acontecer isso. Perfeito. O mesmo acontece naturalmente com o governador, onde a Assembleia Legislativa também age da mesma forma, e quanto ao presidente da República também acontece no mesmo nível, a Câmara e o Senado agindo para o chamado impeachment, né, ou impedimento, né, do presidente por ele ter ferido a lei de responsabilidade fiscal. O que é o Tribunal de Contas, o Mundial? O Tribunal de Contas e os tribunais regionais de contas são órgãos técnicos que assessoram o Poder Legislativo. Muito bem. O
Poder Legislativo normalmente não dispõe de recursos técnicos que o Executivo tem, porque o órgão arrecadador é o Executivo. Ele necessariamente tem que ter uma máquina arrecadadora e tem que ter elementos técnicos que possam elaborar, concretizar essa arrecadação. Então, foi idealizado, até interessante a ideia, porque trouxe políticos de certa experiência, mas acontece o seguinte, os mesmos políticos que faziam as trapolias lá, são os políticos que hoje controlam. então, em tese... Não adiantou coisa nenhuma, né? Vamos lá. Em tese é interessante, mas acaba tendo uma visão técnica, porque tem uma série de técnicos bem formados nos tribunais, e que eles indicam, isso aí está errado. Mas aí falta às câmaras municipais o caráter técnico, para enxergar tecnicamente essa demanda e obrigar o Executivo a tomar as atitudes adequadas. Não, como tem a maioria acaba não rejeitando o parecer do Tribunal de Contas. Porque existe o Tribunal de Contas do município, ou do Estado e o da União, né? São nos 3 níveis também, né? São órgãos assessores do Poder Legislativo. Perfeito. Então, o Tribunal de Contas, ele não seria um mero coadjuvante, mas ele teria uma interferência direta na aprovação das contas, né, do Poder Executivo. Porque, a rigor, o Tribunal de Contas não é órgão julgador. O órgão julgador são as casas legislativas. Elas é que vão apreciar esse parecer, essa demanda de... E aí é que tem a grande falha. Quer dizer, em tese, você idealiza pessoas... como repetindo, pessoas que já foram políticas, que têm um ilibado, a presunção de ilibada conduta, de conhecimentos técnicos mínimos, para dar suporte. Mas acaba não acontecendo, e lamentavelmente, então se perde, gasta-se um dinheirão, porque essas máquinas são fabulosas, né, no custo delas, né? Exaurem os recursos, não é à toa que a tributação nossa é muito alta, você tem que bancar toda essa demanda. O Tribunal de Contas, então, ele seria um orientador do Poder Legislativo para dizer, olha, as contas estão certas, as contas estão erradas. É isso? Grosso modo, isso aí. Certo. Qualquer um pode ser membro do Tribunal de Contas, do Estado, do município ou da União? Sim, desde que preenchidos os requisitos de caráter ilibado, né? Porque não existe um título, não precisa de um título. Desde que você tenha essa experiência, pode ser chamado, como tem havido, né? Não é bem assim, tipo do Supremo Tribunal, que tem que ter notório conhecimento jurídico, apesar de uns e outros não terem, né? É verdade. Aliás, em tese, temos um ministro que o notório saber não é presumido, porque ele não tinha passado em 2 concursos públicos. 3. Então o notório saber jurídico dele não existe. Isso que eu acho interessante. Realmente, desculpa os ouvintes, mas realmente às vezes a gente tem que rir, porque esse país é sui generis. Só aqui essas coisas acontecem. Essas contas devem ser aprovadas anualmente? Anualmente. Quer dizer, todo fechamento de orçamento, quer dizer, fechou o ano orçamentário, você tem que fazer... aquele emaranhado de números, de recursos, tem que ser colocados adequadamente e verificados se foram bem usados ou não, alocados e tudo mais. Quando a meta do governo extrapola, ao que se sujeita o governante? Porque nós vimos aí, parece que houve mais uma vez a chamada pedalada fiscal este ano. E o que pode acontecer? A lei de responsabilidade diz que não pode haver isso. Até senão você estaria camuflando o resultado da arrecadação. Ora, ele não tem aquele dinheiro e usa organismos paraestatais para dar esse dinheiro ao erário. O Mundial, a gente volta já, porque nós já passamos aqui o nosso horáriozinho do intervalo comercial e a gente já volta já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, estamos de volta aqui entrevistando o advogado Dr. Carlos Alberto Vieira Mendes, mais conhecido como o Mundial Vieira Mendes, ex-vereador da Câmara Municipal de Petrópolis. Vamos voltar à nossa perguntinha lá, o Mundial. Quando a meta do governo extrapola, o que se sujeita o governante? A gente está vendo aí, no âmbito federal pelo menos, não sei, no âmbito estadual também deve estar acontecendo a mesma coisa, porque não tem dinheiro para nada. Agora, no âmbito municipal, eu não sei como é que está aí ainda. Ouve-se falar algumas coisas que parece que o dinheiro
foi desviado da saúde para atender a companhia de transporte aí, esse negócio aí de estacionamento aí. É aqui em Petrópolis, parece. Segundo o vereador, eu ouvi um vereador gritando aí que 5 milhões foram desviados da saúde ou da educação para outra. Como é que pode desviar dinheiro assim, né? Enfim, vamos lá ver. Mas vamos falar sobre o governo federal. Bom, você sabe que não basta a pessoa ser séria. Né? Eu já fui fundador do PT, né? Então eu, durante 15, ou não sei, quase 20 anos, fui participante do PT. O Hélio Bicudo também foi. E eu me lembro quando formaram o partido, foi várias tendências, né? Você tinha desde da Libelu, que era a Liberdade de Luta, que o Palocci participava, que era a extrema esquerda, que era trotskista, tinha a MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, enfim, tinha movimentos. E aqui, quando se formou em Petrópolis, era comandado pelo MEP, Movimento de Emancipação, que era um movimento até marxista, mas depois muitos deixaram de ser marxistas, e aliás, os meus contemporâneos de PT, a maioria já não estão no PT, né? Hoje são até críticos do processo. E nesse período a Dilma não era do PT, era do PDT. Então são essas coisas interessantes. Mas o que acontece é o seguinte: você fazer da administração pública um longa-manos partidário é sempre um desastre. O partido tem que ter projeto de governo, mas não deve ter projeto de poder. Porque quando ele tem projeto de poder, ele quer ser único. Ele quer se perpetuar no poder. Isso é uma característica interessante. Isso é em todas as culturas. Então ele não admite mais a contestação, nunca erram. Os defeitos são sempre dos outros. Não é verdade? Quer ver um exemplo? A Dilma estava muito cabisbaixa até o advento do Supremo. Ela novamente voltou a ser autoafirmativa. Ela tem uma característica interessante. Ela fala como se aquilo tudo fosse verdade. E acho que no fundo ela acredita. Então você nunca não corrige nada, não é? Aí você fica uma turma de torcedores. Os torcedores nunca enxergam que há erros, porque foram erros de gestão. O maior avanço político que esse país teve, independente dos nomes das pessoas que o promoveram, foi o Plano Cruzado, o Plano Real. Foi um avanço fantástico. Nunca se imaginou um avanço. A população ter a certeza que aqueles preços subsistem, né? Mantém-se. Isso dá uma segurança jurídica, porque não existe país que tenha se adiantado sem segurança jurídica. A segurança jurídica é fundamental para tudo, para o investidor, para quem compra, para quem se programa. Até a dona de casa sabe se eu posso comprar tanto, porque sei que daqui a 1 mês, 2 meses será o mesmo preço. Isso no dia a dia é fantástico, é um avanço fantástico. Então os políticos estão perdendo esse Plano Real por questões de má gestão, de não enxergarem contingencialmente o que podem ser, o que tem que se fazer, enfim. Aí fica-se um grupo sendo contra e outro grupo favorável. Alguns com razões de cada lado, mas certamente hoje o governo, até por esse erro de avaliação, erro de se perpetuar no poder, ter projeto de poder e não projeto de governo, você acaba se tornando autoritário. Existe um regime como é que diria, mesmo com o perfume da participação, existe a participação, os grupos, as instituições brasileiras ainda são muito fortes, né? A gente percebe claramente, temos o MP, temos a PEMA, o Judiciário com todos os seus apêndices questionáveis também, mas existe as suas mazelas, mas existem as instituições funcionando, temos uma imprensa ainda livre e tudo mais. Então isso nos ajuda, mas o presidencialismo brasileiro é muito forte, é mais forte que o americano. Porque o Congresso americano é quem governa os Estados Unidos. O presidente é um símbolo desse todo e é visto como tal. Mas ele para modificar as políticas públicas, o Congresso tem que assentir. Ele tem que ter o aval do Congresso. Senão, sob pena de não estar aqui, não. O Congresso está sempre na algibeira do governante. Mundial, nós temos visto aí esse processo que foi deflagrado pela nossa Câmara Federal de impeachment. Você acredita que nós tenhamos razões para que a Câmara possa promover o impeachment da presidente? O impeachment tem duas vertentes, a legal e a política. E quando digo política, é estrito senso, é a política no sentido de você avaliar criticamente. Um exemplo, a Suprema Corte Americana você não tem limite de idade. Os ministros da Suprema Corte Americana ficam até a morte. Mas se alguém enxergar que um daqueles ministros está rateando, ele pode ter um impeachment.
porque ele vai ser avaliado, não, apesar de ser um homem probo, etc., mas ele não tem mais condições de ser, assim como o nosso Supremo. Os ministros do Supremo têm o impeachment pelo Senado. Ora, diante você enxerga naquele personagem, naquele ministro, que não tem mais condições, por uma série de razões, por doença, por demência, e o quadro não se apresenta, não se apercebe. O Supremo pode decretar o impeachment. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, o impeachment é um remédio legítimo, desde que usado adequadamente, sem revanchismo, sem nada, de enxergar que mesmo sendo eventualmente probo, que ela tem se dito proba, né, ela tem se falar, mas ela não está gerindo adequadamente. Então, é legítimo nessa questão. E dizer de golpe é até interessante. O PT tentou fazer o impeachment do Fernando Henrique. Ora, se golpe é hoje, golpe foi ontem. E 14 vezes. Isso, exatamente. Então, eu acho isso interessante, mudando o lado que ontem dizia que o impeachment era legítimo, hoje diz que o impeachment é golpe. Então, é difícil você. Então, analisando criticamente, você tem razões para apresentar a proposta, como foi apresentada. Foram juristas que apresentaram, não são loucos, nem apontam a eles desvios de conduta. Então, se presume, quando muitos podem estar enganados. É pouco provável que estejam, porque provavelmente estudaram o assunto e tudo mais. Resta saber se esses fundamentos são suficientes, em face, inclusive, de um critério politicamente adequado, se é suficiente para derrubá-la, em razão disso. E outra coisa, a lei de impeachment, ela dá tanta amplitude você tem que preencher tantos requisitos, que para alcançar aquilo lá, a não ser que haja porque também o quadro político hoje pode gerar também essa possibilidade, esse caldo favorável, né? Essa decisão do Supremo eu acho que recua um pouco. Mas uma coisa é certa, ela dificilmente governa os 3 anos. Não que ela não fique, ela pode ficar, mas ela vai ficar toreando o tempo todo o Congresso. Ainda mais com o presidente emérito do lado, né? Isso, exatamente isso aí. Analisando o aspecto constitucional do que ocorreu, porque nós vimos que aconteceu, o presidente da Câmara aceitou o pedido de impeachment proposto por 2 grandes juristas e mais uma advogada, deu o ponto de partida, foi eleita 2 chapas concorreram, uma apresentada pelo governo e outra apresentada pelo próprio parlamento. 2 chapas concorreram, venceu a do parlamento, não a do governo, e aí recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Você não acha que está havendo muita interferência do Supremo Tribunal nas decisões legislativas? Está havendo quase que uma judicialização do poder legislativo? Porque esse resultado que nos foi apresentado, inclusive pelo voto do ministro Barroso, que é uma coisa totalmente aberrante, ele pulou uma parte do artigo que dizia e outras eleições, as outras eleições são essas que aconteceram, não ficou uma coisa meio capenga, não ficou uma coisa muito política, muito petista dentro do tribunal? Não, nesse ponto eu não sou desses que encaram dessa forma, não. Vou explicar por quê. Eu acho que é legítimo. Aliás, a partir do Gilmar Mendes, o Supremo passa a ter um outro papel, um papel mais agressivo. Mas também é verdadeiro que o Poder Legislativo, normalmente fazem isso muito, não pode ultrapassar as normas constitucionais. Quer dizer, o Supremo não vai gerir as normas, mas ele tem que ser o grande intérprete. E se provocado, ele tem que se pronunciar. Então, veja bem. O ministro Barroso, que é brilhante, mas nem sempre você pode fechar com ele, mas ele já participava do Supremo sem estar lá, porque as teses dele já eram defendidas pelo Supremo. Através das obras dele, ele já era mencionado sempre. Quer dizer, ele arregou, ele não estava presente pessoalmente, mas já estava em espírito. Em corpo. Então, eu não me sinto... Eu acho até que quanto mais necessário for, acho que o Supremo deve realmente interferir. Não tenho medo disso. Acho que as interferências têm que ser o mais técnicas possíveis. Por exemplo, o voto secreto até que foi por 5-4. Eu não vejo nenhuma... Hoje criou-se um caldo que o voto secreto é ruim. Não, o voto secreto não necessariamente ele é ruim. Ele tem condições... Por exemplo, você tem às vezes votações que atendem a demandas corporativistas. Se o congressista não estiver protegido por segredo, ele é massacrado.
E simplesmente, mas porque os votos corporativistas vão. Então é comum o voto secreto, não é só no Brasil. Quando não há assembleaísmo, que é a característica típica da esquerda, né, revolucionária, o assembleaísmo. Vamos reunir a Assembleia sem maiores contextos, decide o que decidir pode ser entre a vida e a morte. Então não é. Quando não há assembleaísmo, você é pertinente, eventualmente, nem tudo, mas é pertinente. Tanto é que foi 5-4. Por pouco, o voto só de Minerva do presidente, que não foi mais. O voto secreto não me afronta, não. Afronta quando ele é excessivamente usado. Nem tudo precisa ser, mas há condições, há momentos que pode ser perfeitamente usado. Ele não é um absurdo. Eu acho que o rito, eu não me ative, já participei de cassação, como já falei, né? Então foi questionado na justiça, enfim. O rito, eu acho que o Supremo tem que se pronunciar. Se fez da melhor forma, me surpreendeu o voto do relator. Porque em toto ele acolhe a Câmara, né? E todos diziam que ele seria um longa-mandos da administração, e não foi. O próprio Toffoli também em toto corresponde a esse primeiro voto. Então às vezes é difícil, porque a cabeça jurídica ela tem momentos próprios, né? Até entende, porque depois que eles vão para lá mudam. Não mudam não, apenas se revelam ou passam a ter uma postura, porque julgar não é sempre fácil, né? Julgar não é sempre fácil. Julgar é difícil. Eu tive aqui até nós conversamos assim, algumas semanas aí atrás com o nosso juiz da primeira vara civil, doutor Henrique Carrano, e dizíamos da dificuldade que é de você, muitas das vezes, ter que dar uma sentença, mesmo você sabendo que aquilo às vezes é uma coisa que não está muito bem de acordo com o teu convencimento, mas a lei te obriga a você cumprir daquela forma. A lei é dura, mas é lei, e ela foi feita para ser cumprida, né? Dizem que uma das razões do que o Império Romano teria ficado 700 anos foi por causa da lei. O romano, por mais absurdo eles eram tomadas as posições, por exemplo, os loucos de plantão, eles só faziam quando a lei permitia. Quando a lei não permitia, eles não faziam. É um fato interessante. Os romanos sempre respeitaram a lei. E os anglo-saxões adotaram o mesmo padrão. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, a lei existe, então tem que ser cumprida. O brasileiro é que tangencia. Mas o brasileiro tem mais o direito alemão, né? Já vai assim, um pouco para lá. A lei é lei, mas ela é dura, mas não é tão dura assim. Ela é cega, mas ela vê através da venda, né? É um problema sério isso, realmente. Bom, vamos para o nosso bate-bola aqui, o jogo rápido. Jogo rápido. Vamos lá, Mundial. Rubens Baltempo. Já votei no Rubens. Hoje jamais votaria. Dilma. Equivocada, acho que é uma sargentona. Pezão. Entrou de ocasião. Não me parece necessariamente, mas acho que não tem preparo, não tem requinte, né? Há uma situação difícil hoje, necessariamente não foi ele que criou, é um processo todo cultural que vem se agregando aí. Chegou no momento da crise, na crise não há dinheiro, aparecem que nem desce a água, quando parece que o lixo está debaixo da água, então é o que está acontecendo. Bernardo Rossi. Tenho pouco conhecimento. Renan Calheiros. É um personagem interessante, já ressuscitou não sei quantas vezes. Eduardo Cunha. Olha, é uma brincadeira, esse aliado ao Cristo deve estar envergonhado. Realmente deve estar mesmo. Drogas. Dizem que a solução é liberá-las, né? Mas é engraçado, não conheço nenhum exemplo que quando da liberação deu certo. E é um fato interessante, observe todos aqueles que já foram drogados, que hoje conseguiram se superar, nenhum deles é favorável à liberação da droga. Aborto. Absolutamente contra, nada justifica. E não preciso de Deus para justificar isso não. Quando alguém sai de carro na rua, implicitamente admite todas as possibilidades de uma batida. Todas as consequências pertinentes a uma batida. Mas eu não queria bater, mas você quando dirige. Então quem transa tem que assumir os ônus e os bônus da transa. Achar que depois, mas não é nada disso que eu queria, é que nem dirigir e bater.
Agora, bati e não... mas você bateu. De uma certa forma, você permitiu que isso acontecesse. Você é a favor da redução da maioridade penal? Eu tenho resistências. Às vezes, me parece que poderíamos abaixar para 16, como é o que está se perquirindo, né? Está se pretendendo estabelecer. Mas eu me pergunto, e amanhã 14, e amanhã 12? Eu acho que é possível, sim. O ideal é que não fosse. Mas diante de certas circunstâncias é possível. Não ficaria muito, não me afrontaria muito, não. Corrupção. Ninguém enxerga que a corrupção tira o dinheiro do bolso de todo mundo, né? O dia que o pessoal enxergar isso, eu acho que aí vão dar mais importância, né, a combatê-la. Petrolão. Os americanos, os europeus, de modo geral, ficam fascinados com que facilidade se tira dinheiro. E o cara vou devolver 100 milhões de dólares. Ora, se o cara está devolvendo 100 milhões de dólares, é de se presumir que ele tenha ficado com outro tanto, que não se imagina, no mínimo, exatamente. E outra coisa, era o gerente, não era o chefe. É verdade. Ô Mundial, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa e dizer que realmente nós teremos outras oportunidades aqui de nós nos reunirmos. Vamos fazer uma mesa redonda aqui para a gente discutir alguns assuntos aí que palpitam, né? E que estão deixando o brasileiro um pouco bem entristecido, né, com o nosso país, né? Vamos fazer uma mesa redonda aqui no nosso programa a qualquer hora. Nossos microfones para a sua despedida. Bom, eu agradeço. Nem sempre a gente procura ser o mais breve e sucinto, mas e falar de coração também, porque a gente pode estabelecer critérios muito técnicos e a gente acaba não dizendo nada, fala-se muito e se diz pouco, não é isso? Então, por exemplo, a ideia de fazer uma mesa redonda para se debater com critérios, avaliar posições diferentes, né? Porque certamente ninguém tem a regra do certo, né? Mas não precisa ter o certo para a gente ter a noção do bom senso. E a gente sabe que o que está acontecendo, quer dizer, não condiz com o que nós preconizamos para os nossos filhos, né? Eu não quero que amanhã a minha filha, eu imagino que amanhã vai ser uma mulher inteligente e proba. Aí é uma questão interessante, agora está me vendo à mente. Você, quando escolhe um pintor da sua casa, você escolhe pelo critério que ele vai pintar. Ninguém escolhe um cara que vai jogar tinta na parede à torta direita. Quando eu vou no barbeiro, eu quero que o cara me corte sem cortar a orelha. Enfim, tudo que nós escolhemos com critério. Mas tem duas atividades que nós não escolhemos por critério. Ser pai, qualquer um pode ser, e ser político. Ora, no dia que começarmos a escolher os políticos por critérios, será que esse cara vai ser um bom político? Não pode ser, porque tem certos desvios de conduta, não tem tanto preparo para apreciar tantas questões. Então, no dia que nós sabermos escolher um político, como nós escolhemos o nosso barbeiro, ou o cabeleireiro, ou o pintor de parede, provavelmente alguém vai a médico achando que é o melhor médico ou simpático? Não, é o médico que não, porque se ele errar é a sua vida que fica em jogo. Ora, nós vamos analisar os políticos nesse contexto, podemos errar, mas não podemos repetir. Esse cara não atendeu a minha demanda, então esse estático não. Os caras se repetem. E todo mundo, mas quem não faz? Aí vem o quem não faz e isso é um desastre. Então há uma questão cultural que tem que ser analisada, porque o político também é representante dessa. Porque uma coisa é certa, se tem maus políticos, antes disso temos péssimos eleitores. Não é verdade? Perfeito, Mundial. Agradeço muito a sua participação aqui. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Em especial, queria agradecer à Rádio Imperial, porque estamos há 6 meses no ar com o nosso programa, todos os sábados, aqui levando entrevistas, tentando entreter e trazer assuntos de relevância e que sejam do interesse da população petropolitana. Então, queria agradecer a direção da Rádio Imperial por esses 6 meses, esperar que outros 6 meses venham, né, estejam aí ainda abertos para nós, para que nós possamos continuar trazendo essas entrevistas de cunho bastante interessante, creio eu, aos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aproveitar para agradecer e esperar que o dia de ontem, que foi o dia de Natal, seja uma constante na vida de todos vocês no decorrer do ano novo que se aproxima. Um bom ano novo para todos e nós nos veremos no próximo sábado, se Deus assim o permitir. Obrigado ao Darlan aqui na técnica, obrigado a todos e até o próximo sábado. Fui.